Mãe, uma fotografia como essa acho que nunca mais se consegue. Veja um verdadeiro navio nos fundos da loja, numa rua do centro da cidade, a Rua 15. Na estação Anchieta a gente pegou um barco que nos trouxe até aqui o condomínio. A gente chegou agora há pouco no condomínio. O pessoal todo apavorado, a água subiu mais ainda. Boa noite. Boa noite. Como vocês já sabem, eu sou a Ângela, e eu faço faculdade de História no IFSU, que vocês também já sabem, no IFSU de Sapiranga. E esse semestre, então, eu estou estudando sobre a prática extensionista, que é quando a gente leva a faculdade para fora da faculdade, quando a gente leva a faculdade para a sociedade. Então, a faculdade, nós como educandos, né, a gente sai da faculdade e vai fazer coisas em benefício da sociedade. Essa, então, é uma disciplina, minha última disciplina desse semestre. E o professor, meu professor, ele não é daqui do Rio Grande do Sul, ele é em Potiguar, ele é lá do Rio Grande do Norte. E ele escolheu, então, como tema da prática extensionista nossa, a história regional, a história do Rio Grande do Sul. E como uma coisa muito, muito falada, esse ano foi a enchente, por termos passado pela enchente. Então ele escolheu a enchente de 1941. Vocês já ouviram falar da enchente de 1941? Sim. O que vocês sabem da enchente? Sei que alagou. O quê? Sei que alagou. Que alagou. Tinha alagado Porto Alegre e tal. E daí eles criaram as comportas lá, mas era mais isso aí que eu sabia. E vocês já tinham ouvido falar da enchente de 1941 antes da enchente de 2024? Não. Não, o único que falavam. O único que falava era tipo quando a gente passava lá naquelas comportas lá, eles falavam de que era só pra. Que tinha aqueles portão ali pra fechar pra não alagar pra dentro de Porto Alegre, mas nunca ninguém falou do coisa de 1941. Eu tinha ouvido bem poucas vezes, assim, mas bem por cima. Só foi, assim, saber mesmo agora por causa desse ano, né? E aí, então, por isso que eu marquei essa oficina com vocês pra gente falar sobre isso, e eu queria a autorização de vocês pra usar a imagem de vocês. Sim, Sim? tudo certo. Então eu tenho que pedir autorização do Tá autorizado, então. Eu autorizo Era só. a tua imagem. Tu já usou Atlas na escola, né, Rafa? Tu já usou Atlas, Adriel? Nunca usou Atlas? Não faço nem ideia. Não? Não usou um lápis. Na minha escola a gente usava Atlas, a gente tinha que comprar Atlas pra levar pra escola. Não assim logo no início, mas lá pela sexta, sétima série a gente tinha que comprar o Atlas pra levar pra escola, pra desenhar os mapas. E quando eu tava estudando pro meu trabalho, pra fazer esse trabalho, eu me deparei com esse Atlas digital. Esse Atlas, ele é um Atlas digital de Porto Alegre. Ele tem bastante coisa interessante, né? Ele é bem colorido mesmo. Bem legal o Atlas. Aqui é Porto Alegre. As águas lá, né? Porto Alegre seco. E Porto Alegre sem estar alagado. Mas Porto Alegre sem estar alagado tem muita água. Se a gente for comparar principalmente com aqui. E eu queria mostrar pra vocês, então, essa parte aqui do Atlas, que é aonde ele explica um pouco do porquê que aconteceu as enchentes. Por que acontecem essas enchentes em Porto Alegre. Uma coisa que eu achei legal também é isso, ó. A gente pode dar zoom, que ele fica... Maior, não. Ele não tira a resolução. Ele continua na mesma resolução com o zoom. E aqui, então, nessa região, é o Planalto Meridional. Região que a gente gosta de ir para passear lá, de Gramado, Canela, região da Serra, que é o Planalto Meridional, é onde começam as nascentes dos rios. E o que acontece? Como as nascentes começam aqui, tá no alto, é normal, quando tá no alto a água escorre para baixo, né? Como as nascentes começam aqui, elas afluem tudo pro Guaíba,
de forma muito rápida, por causa da altura, por estarem alto, e também porque são 4 rios que desaguam no Guaíba. Vocês sabem quais são os rios que desaguam no Guaíba? Não. Rio Caí. Rio Caí, Tá lá isso. do outro lado, lá. Mas... Aí, ó. Tá em cima ali, ó. Sim, Tá, o Rio Caí deságua no Guaíba, mas tem um rio que vocês têm que saber que deságua no Guaíba. Gravataí? O Rio dos Sinos, né, que é o rio que Ah, o Rio dos mantém a Rio gente. Gravataí também. O Rio Gravataí também, né? O Rafael morou em Gravataí, então ele sabe do Rio Gravataí. E tem mais um. Qual é o outro? Grande. Ah, o Jacuí aquele, não é? Não. Sempre quando a gente vai pra Venâncio, eu sempre digo que ali eu pescava com o vô e coisa e tal. E foi aquele rio que deu um estrago enorme em várias cidades. Ah, naquela ponte lá, eu me lembro do nome, me lembro da ponte, mas eu não me lembro do nome. Da ponte É o rio Taquari, que também se junta com o rio das Antas. Então, eles são os 4 rios que desaguam no Guaíba. Aqui, então, aquela imagem, né? Aqui, a serra e aqui o Guaíba, ó. Então, são vários rios ali desaguando. E depois do Guaíba, vai pra onde? O Guaíba vai sair pro oceano lá pelo Rio Grande, Por Rio Grande. pelo Rio Grande, né? Por Rio Grande. E um outro fator da enchente de 1941 é que Rio Grande foi muito afetado por essa enchente de 1941. Como as águas começaram todas a ir para lá, Rio Grande foi uma das cidades mais afetadas. Inclusive teve alguns bairros, distritos de Rio Grande, aonde moravam 1.500 pessoas. Essas 1.500 pessoas tiveram que ficar fora das casas dela por 32 dias. E essas pessoas eram agricultores. E aí, nesse período, eles perderam 2.000 cabeças de gado. 2.000 cabeças de gado morreram. Então, mais pessoas, mais do que habitantes do que tinha naquele distrito, naquele bairro, morreu em gado. Um fato que eu achei interessante. E foi na enchente de 1941, por Rio Grande ter sido muito, muito afetado. Rio Grande, naquela época, tinha 5 ônibus que transacionavam pela cidade. Tinha começado os ônibus em 1939. Eles tinham 5 ônibus e esses ônibus tiveram que parar por causa das enchentes. Aqui, então, é o mapa hidrográfico do Rio Grande do Sul. O Adriel, que nunca pegou o Atlas, né? Esse aqui tá dentro do Atlas também. O que é o mapa hidrográfico? É o mapa de toda a área hidrográfica, né? De todas as águas, todos os riozinhos que tem. E aqui, se a gente vê, aqui tá o Rio das Antas, que se junta com o Rio Taquari, que eu falei. O Rio Caí, que foi o que o Adriel falou, né? E aqui, o Rio dos Sinos. Depois aqui, o Rio Jacuí. Todos esses rios, eles têm um formato tipo um U, o que faz com que a água escoe mais rápido ainda para baixo. E que o Atlas mostra ali também. Sim, mas o U que ele fala... Mostra lá do outro lado. O U que ele fala aqui é exatamente esse aqui, ó. Ó, o Rio dos Sinos, ele é assim, ó. Cair aqui, ó. Tá? Ele é um U virado para baixo que faz com que as águas desaguem no Guaíba. E o Guaíba aqui, ó. Ó, ele vem e aqui ele é fininho, vocês veem? Isso faz ser tipo um funil. O que acontece quando a água passa pelo funil? Tranca tudo. Ela tranca, né? Ela vai afunilando, ela vai trancando, então ela tem que escoar muito mais devagar. E esse escoar muito mais devagar que é o que ajuda a causar as enchentes. Faz a água sair pra fora daí. Isso. E fora fatores como o vento, né? Que o vento também cria barreira. Um dos principais fatores também, lá de 1941, é que o vento, ele vinha muito forte. E aí esse vento criava uma barreira, aumentando o nível da água e não deixava a água ir para o oceano. Então isso fez a água se manter mais ainda dentro de Rio Grande
E Rio Grande já era, naquela época, um porto, né? Agora eles também mostraram quando tava as águas descendo para lá que o vento tava empurrando contra. Né? O vento vai contra. O que acontece? Em 1941, a enchente foi de abril e maio. A mesma coisa que foi a enchente desse ano, também foi o mesmo período. Começou em abril, foi em maio. E um outro fator que também leva à enchente é por quê? Porque a gente foi colonizado por europeus. Né? E esses europeus, eles vêm de regiões secas. E o que acontece? Como eles vêm de regiões secas, eles não se importavam em ter que criar lugares altos, longe da água, porque para eles era normal, para eles nunca que teria enchente. E a gente foi, então, colocado dentro desse tipo de colonização, foi inserido, e essa, então, colonização europeia trouxe isso junto. Então, eles não se preocupavam com isso e acabaram construindo ali em lugares onde a água podia invadir. Naquela época já estavam construindo lugares, hoje em dia construíram mais ainda, né? Porto Alegre, ali naquela parte do porto do Guaíba, do cais do Guaíba ali, ele é já um aterro que foi feito para dentro do lago, né? No lago Guaíba. Só que, tipo assim, foi feito o aterro, mas ele não foi feito mais alto para conter a água, ele foi feito no mesmo plano. E aí quando dá essa enchente ali, ela vem para dentro. E quando tu aterra, ele fica aterrado ali, mas por baixo ainda tem água, né? Sim, por baixo, ainda é um terreno aguado. Sei lá como é que não sei se diz aguado. Ele deve ter um monte de vertente embaixo ali também. Então isso tudo foi fatores que influenciaram para a enchente. E uma das coisas que o professor mostrou pra gente foi os jornais da época. Eu separei aqui para vocês. Aqui a gente tem 3. Vou pegar um desse aqui pra ti também. Esses 2 aqui são diferentes, ó. A gente tem 3 tipos de jornais aí. Tem 3 jornais diferentes. A gente tem o jornal A Época, que um é de uma semana, outro de outra, né? O mesmo jornal, só que de semanas diferentes. E a gente tem esse outro ali, que é um jornal de Garibaldi, datado de 21 de maio de 1941. Esse aqui? Este aqui, ó. Esse aqui? Vocês têm, cada um tem um igual. Nesse ali, então, ele vai falando como é que estava acontecendo em cada cidade. Eu vou te pedir, Adriel, para te escolher uma das cidades que aparece ali e ler para nós. Naquela parte da maior enchente de todos os tempos. Posso ler? Pode, só diz de qual cidade pra gente te acompanhar. De Viamão. O número de flagelados até agora conhecido se eleva a 270. A prefeitura está assistindo satisfatoriamente os flagelos da Vila Itapuã. Tu, Rafa, escolhe um. Eu vou ler esse de Novo Hamburgo aqui, mas eu achei que antes eu achava que a enchente tinha sido só em Porto Alegre, mas deu quase o mesmo lugar, né? Sim, todos os lugares ali pelo rio. Ali ele vai falar de São Leopoldo, ele fala de Taquari, ele fala de Canoas também? Ele fala, inclusive, da tua cidade lá. De Gravataí, é? De Uruguaiana. Uruguaiana dessa vez não alagou. Dessa vez não alagou. Não, Canoas ele não menciona. Tá, pode ler então de Novo Hamburgo que tu escolheu, né? Os flagelados e sem trabalho estão sendo aproveitados pelo município na reparação das estradas e reconstrução de obras municipais. Outra coisa que me marcou da enchente de 1941 foi que Porto Alegre tinha uma população de 270 mil pessoas. Dessa população de 70 mil pessoas, mais de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. O número de mortes foi baixo, entre 7 e 9, não tem um número exato.
Mas o número de desabrigados foi grande, porque tipo, foi quase 30% da população de Porto Alegre. As pessoas então ficaram dependendo do governo e tudo mais. Então aqui mais alguns jornais. Eu achei legal esse aqui, que é um jornal de Novo Hamburgo. O nome do jornal é 5 de abril. E nesse jornal de Novo Hamburgo, então, ele fala que as pessoas se refugiaram em Campo Bom para escapar da chuva em Novo Hamburgo. Isso eu achei interessante. E tu viu que ele diz que ali na de Novo Hamburgo ele fala que um jeito deles ajudarem foi dando serviço para as pessoas, né? Sim. Flagelado estavam ajudando na reconstrução das ruas, da estrada ali, coisa. E dessa vez também, muita gente que tava ali fora ajudou, né? Alguns ajudaram. Sim, mas os de agora ajudaram a tirar gente e coisa. Mas naquela época a prefeitura, pelo que dá a entender ali, eles deram Contrataram, emprego, né? Contrataram, sim. O pessoal. Tá, então aqui fala sobre o crédito que eles deram para os flagelados, né? A prefeitura manteve ali. A prefeitura não, né? Todo o governo. Na época era contos ainda o dinheiro, né? Não era o real. A maior cheia do século. E aqui, então, eu fui para Porto Alegre para gravar alguns lugares. Por onde passou a enchente de 1941 e agora passou de novo a enchente de 2024. Então, eu quero que vocês assistam ali. É um vídeo bem curtinho. Aqui, então, a gente tem onde foi a marca ali da enchente de 1941. Então, ali tá... Ele é um monumento, né? É uma plaquinha onde marca até onde foi a enchente de 1941. Eles ainda não colocaram placa de 2024. Provavelmente daqui mais um tempo eles vão colocar. Mas quando a gente anda por lá, a gente vê as marcas da água, né? Sim. Aqui também, então, esse local é o Cais do Porto. É o Cais do Porto, lá em Porto Alegre. Essa parte aqui podia entrar, lá naquele outro primeiro eu gravei uma selfie rapidinho, porque é uma parte que a gente não pode entrar. Então eu pedi autorização pro guarda ali e gravei, porque fica bem pertinho. Aqui então a gente tem a marca, né, de até onde foi a enchente em 1941, ficou gravado aqui. E a enchente já é de 2024, então ela foi além dessa enchente. Aqui eu gravei lá dentro, ó. E aqui então a gente pode ver as águas do Guaíba, né? Que é ali o que eu expliquei, que são águas rasas, como se fosse um prato raso. A gente vê que tem um espaço aqui que foi o que subiu para cima a água, invadiu. E se vocês olharem para ali, vocês vão ver ainda ali as marcas. Lá dá para ver as marcas de até onde a água foi. E ali é o muro então da Mauá, que eles fizeram, né, depois da enchente de 1941 para tentar conter as águas, mas que acabou não acontecendo, né? Em 2024 as águas invadiram mesmo assim. Então, ali eu falei que, né, tinha explicado, não expliquei. O que acontece com o Guaíba? O Guaíba, ele não é muito profundo, ele é raso. A média do Guaíba é de 2,5 metros, a média de todo o rio. Então, ele não é muito fundo que a água tivesse muito espaço, é pouco espaço, então a água vem para cima. Na enchente de 1941, a água ficou 4,71 metros acima do rio. Foi bem além, é como se tivesse, se a gente levasse em conta que o rio todo tivesse 2,5 metros, seria quase 2 rios para cima. Mais 2 rios para cima, isso fez invadir. Eu mostrei ali para vocês o muro, né? Infelizmente o muro ali não resolveu muito. E aqui também, o Rafa mencionou antes ali das comportas. Aqui também eu gravei lá nas comportas. Numa das comportas, são várias, né? Que eles tentaram fazer para conter as águas. E aqui, como eu falei antes, né? Que é os muros da Mauá que eles fizeram para contenção. E aqui a gente vai ver uma das comportas, que agora nessa última enchente, né, de 2024, eles encheram de sacos de areia para tentar conter as águas. Vou mostrar para vocês.
Aqui então que eles encheram com os sacos de areias, né? Para que tentasse conter as águas. E foram várias comportas dessas, essa é só uma. Não conter as águas. E foram várias comportas dessas, essa é só uma. Certo. Eu mostrei para vocês o jornal e agora eu queria mostrar para vocês algumas outras coisas que eu consegui da época. Essa aqui é uma fotografia. A fotografia foi tirada não, ela pertencia, né, a Abraham Bassil. Ele era conhecido como Baicos. Ele era um jovem de 25 anos na época da enchente de 1941. Ele não era gaúcho, mas ele veio com 25 anos morar aqui em Porto Alegre e acabou passando pela enchente. A família dele morava em Minas Gerais. Então essa foto são coisas que ele mandou para a mãe dele para relatar sobre a enchente. Mãe, uma fotografia como esta acho que nunca mais se consegue. Veja um verdadeiro navio nos fundos da loja numa rua do centro da cidade. A Rua 15, em que tiramos esta. Esta embarcação navegava todos os dias trazendo mantimentos para a cidade. E só vendo milhares de outras grandes e pequenas. Porto Alegre, maio de 1941. Baicos. Então aqui é outra fotografia dele. Nessa fotografia ele conta então que aqui é a entrada da loja, né? É a entrada da loja. Nos fundos eles viam então o portão, que tá aqui. A água batendo na cintura dele. Nesse dia tinha 80 centímetros de água dentro do depósito. E ele conta que eles ficaram o dia inteiro tirando as mercadorias do depósito para não perder, né? Para não se perder. Então, Porto Alegre, enchente de maio de 1941. E ali ele bota um lembretezinho para a mãe, né? Guarde bem estes retratos que um dia quero encontrá-los em casa. Sim? E a mãe dele guardou, né? Senão a gente não tinha conseguido ver. Aqui então também é ele, os colegas dele, ele é esse aqui do meio aqui. E uma coisa, pesquisando, quando fui estudar para fazer o trabalho, para apresentar para vocês, uma coisa que eu achei interessante foi que tem uma cafeteria lá em Porto Alegre, que é a Brasileira. Essa cafeteria, então, ela passou pela enchente de 1941. Lá na enchente de 1941 eles foram atingidos. Eles são longe, relativamente assim, longe ali do Cais do Porto. Acho que dá 2 quadras. Eu acho que por aí. Deve ser por aí. 3. Lá da cafeteria, tu não enxerga a água, tu não enxerga o Cais do Porto, mas mesmo assim a água chegou até ali. Aqui não dá pra ver muito, mas isso aqui, que assim são tudo marcas de água. Tudo marcas da água da enchente agora, desse ano. Então eles passaram por 2 enchentes. Não são os mesmos donos, né? Mudou os donos, mas eu achei legal a lembrança. Eu gravei lá, então. Bom, daqui a gente já nem enxerga mais o Cais do Porto. A gente não consegue mais ver ali as comportas, nada. E mesmo assim a água chegou até aqui. E eu quero mostrar para vocês o exemplo do Café Brasileira, que foi um estabelecimento que estava na primeira enchente, em 1941. Ele foi afetado pela enchente e agora, em 2024, também foi afetado. Claro que agora ele está com outros donos, né? Então, não são os mesmos donos da época, mas foi um estabelecimento que permaneceu, né? Pelo menos a marca permaneceu a enchente. Ali aparece a primeira rua, daí eu acho que tem mais 2 pra baixo. Ele é bem longinho, pra achar lá tive que caminhar. Aqui então, 1941, as pessoas de barquinho andando, né? Aqui a loja e aqui a fachada da loja hoje. É uma loja que é num calçadão, né? Ela é num calçadão, não é uma rua. Aqui então a gente tem algumas marcas. Aqui nós estamos em mais uma marca da enchente de 1941.
né? Essa plaquinha ela marca até onde a água chegou, a altura da água em 8 de maio de 1941. Aqui nós estamos, então, dentro do Mercado Público de Porto Alegre. Né? E aí, então, 83 anos depois, a história se repetiu. Lá em 1941, ficou assim, e agora encheu. Agora essa enchente foi muito maior, né? Ela superou a de 1941. Aqui a gente vê ali. Aqui foi onde eu gravei. Esse aqui é os muros, né? Ali onde eu gravei. Se vocês olharem, ó, aqui antes não tinha os muros, ó. Então, né, foi uma coisa que eles fizeram para tentar conter. Provavelmente, agora, fruto dessa nova enchente, eles vão fazer outras coisas para tentar conter. Aqui, então, também outra foto. Essa foto aqui também é lá do Mercado Público. A única coisa é que essa foto aqui é da parte de trás, né? Aqui é onde ficam os feirantes ali vendendo, lá fora. E agora eu peguei algumas coisas que aconteceram na enchente de 2024, que provavelmente vocês vão lembrar, que a gente passou por isso junto. Vou colocando aqui para todos acompanharem junto, mas assim, sinceramente, é de chorar. É de chorar. Cara, enche o peito para chorar, tá muito feio. Eu vim, o pai nos largou na 116, daí a gente passou por cima do viaduto. Isso aqui é a lateral da arena, ó. Aqui é a freeway, né? A gente sobe lá o viaduto. E ali é a lateral onde a gente corre pela rua lateral ali, amor. E vai até a arena, lembra? Olha lá, olha como é que tá. Aqui tá uma zona de guerra, o pessoal ajudando. Eu vim com a PRF. O pessoal da PRF vai me levar até o fim do trajeto. Amor, olha aqui o viaduto onde a gente desce. Viaduto do trem aqui, ó. Pro lado de casa. A gente vai dar a volta e entrar pela 116. Isso que a gente vai fazer agora. Do lado de quem vem da 116 tá seco, então a gente vai ter que ir por lá. Quando a gente chegou do outro lado não tinha como acesso para nada e nem barco. Então a gente caminhou pela lateral da 116 até entrar aqui na parte para Porto Alegre. Aí a gente pegou um jet ski que levou o Leonel e depois me levou até a estação Anchieta. Aí a gente vai ter que pegar um jet para ir até lá a estação, da estação a gente entra no Maitá. E de lá a gente vai pro condomínio, largar comida pro pessoal, mantimentos, coisas que tá faltando. Até lá. É isso aí. Deus nos proteja. Amém. Da estação Anchieta a gente pegou um barco que nos trouxe até aqui o condomínio. A gente chegou agora há pouco no condomínio. O pessoal todo apavorado, a água subiu mais ainda. Tá quase entrando na nossa guarita. Mas aqui a gente tá bem, a gente tem que só manter o psicológico aqui. Tem água ainda, tem luz, tem diesel pro gerador, bastante diesel. Nós temos bastante comida ali embaixo, o pessoal tá se unindo, a gente só tem que cuidar a parte das rondas. E é isso aí, segurar o quanto der. Diz que 5 dias pra parar de subir. Aqui subiu um monte hoje, mais de 1 metro. E em torno de 25 dias pra começar a baixar, para baixar, né? Então é isso, povo. E aqui, esses áudios, então, né, do meu cunhado. E aqui eu peguei um áudio da esposa dele, que eles tinham uma loja que acabaram fechando a loja. E assim é como é que ficou a loja da enchente. Tudo destruído. Tudo. Olha lá. Algumas coisas a senhora que trabalha aqui tirou, mas foi pouca coisa. Tudo destruído. Que camiseta que já tava pronta, tudo. O cheiro aqui tá horrível. Horrível o carrinho da Agatha. As coisas já mofando ali, ó. Olha o mofo bem Olha só bem as coisas forte. já mofando ali. Olha, pastor, foi terrível. Lá em 1941 teve gente que acabou fechando, teve gente que acabou tendo que ficar fechado por muitos dias, outros que acabaram quebrando, declarando falência, né? Então usei esse vídeo também para exemplo disso.
uma coisa que aconteceu essa semana e que eu achei muito legal enquanto eu pesquisava as coisas, né, sobre a enchente, foi que lá em Porto Alegre eles já fizeram um monumento agora em homenagem às pessoas que ajudaram as outras. Né? Um monumento em homenagem às pessoas que foram voluntárias ali nas enchentes, salvando pessoas. Se não tivesse esses voluntários, muito mais pessoas ia morrer, animais também, né? Ali eles fizeram como se fosse um barco, uma embarcação. Então lá tem um homem, uma mulher, tem criança, tem um cachorrinho, para simbolizar ali o que eles salvaram. Faz 2 dias que eles inauguraram esse monumento. Aqui então tá um vídeo. Não ficou assim muito boa a gravação, mas dá para ver um pouquinho ali da imagem. Em 1941 não foi tão impactante que nem agora, né? Teve uma enchente bem grande, mas essa agora teve muita gente que sofreu mais, né? Que teve perda de muito mais vidas agora, em comparação com 41. Sim. Não, foi de 7 a 9 e agora foi que eles relatam, né? Que a gente nunca sabe se é o verdadeiro, mas foi 100 e poucas mortes agora que eles relatam. E daí E aqui é o Guaíba, né? O monumento, ele fica lá na orla do Guaíba. Tinha um senhor trabalhando lá, soldando. E agora, então, eu quero, pra gente finalizar, né? Teve essa senhora em 1941. Ela se chamava Helena. E ela tinha 17 anos na enchente de 1941. Ela estava em Porto Alegre e ela mandou uma carta para a irmã dela. Essa carta ela escreveu num pedaço de pano. Era uma carta escrita num pano. E essa cartinha eu quero ler então para vocês. Um pedaço da carta ali, que é onde ela conta o que aconteceu. A carta ela mandou para a irmã dela, que se chamava Flávia. Então ali ela menciona na carta a irmã dela como querida Flavinha. Porto Alegre, 26 de maio de 1941. Flavinha querida, saudades. Respondo com carinho tua querida cartinha de 28 do mês passado, que só me veio às mãos ontem. Imagina, quase um mês. Como se for um de enchente. Aqui em Porto Alegre foi um assunto muito sério. As águas atingiram a Rua da Praia. A zona que mais sofreu foi Navegantes, São João e Menino Deus. Foi até a Floresta e o Pasto da Mangueira. Tia Maria saiu de casa. E nós quase saímos, pois faltou 4 metros para chegar aqui em casa. Zilá e Carlos passaram várias semanas aqui, flagelados. A água lá foi um bom pedaço acima do assoalho e esse estragou-se completamente, ficando embaulado. A madeira, né, estraga na água. A cidade esteve vários dias às escuras, sem água, sem leite, sem jornal. Foi mesmo de assustar. Vocês imaginam hoje em dia? Ficar sem luz, ficar sem internet. Eles não tinham internet, essas coisas na época, mas eles ficaram vários dias sem o jornal, que era o meio de comunicação deles ali. A coitada da Belmira perdeu tudo, tudo. Os móveis abriram-se todos, estragaram-se completamente. Os trens pararam e o telégrafo interrompeu. Estávamos simplesmente isolados do interior. Cinemas, colégios, faculdades de medicina e direito ficaram cheios de flagelados e o governo sustentando todo esse pessoal. Flagelados, 17 mil. O professorado todo dando comida e cuidando deles. No Pão dos Pobres foi até o 2º andar. Quase cobriu a igreja de Santo Antônio. Os meninos saíram e o prejuízo foi calculado em 5 mil contos. Isso então é uma parte da cartinha dela. E um fato interessante sobre a Helena é que a Helena morreu agora, neste ano de 2024, em janeiro de 2024, 4 meses antes da nova enchente. Então, ela quase passou pelas 2 enchentes. E teve pessoas que passaram pelas 2 enchentes. Eu vi ali reportagens de pessoas em Porto Alegre que passaram por uma e pela outra, e eles mencionaram que a enchente de 1941 ela foi lenta, bem lenta, assim, as águas iam subindo lentamente. Não foi que nem nessa que daqui a pouco subiu todas as águas
de uma vez, as pessoas não conseguiam mais sair, né? Eu quis deixar, então, uma imagem bonita do Guaíba, né? Diferente daquelas onde a gente só via barro e tudo mais, um pôr do sol bem bonito lá do Guaíba, pra gente lembrar que o Guaíba também é um palco de alegrias. A gente precisa de água. Então, é uma coisa boa. A água é vida, não é só tristeza. Por mais que tenha se passado por todas essas tristezas ali, ele tenha sido palco dessas tristezas, ele também é palco de muitas alegrias. Uma coisa que eu quero comentar antes de terminar é que, em relação aos jornais, esses jornais, eles relatavam ali as coisas que estavam acontecendo, e em 1941 a gente estava num outro grande acontecimento, que era a Segunda Guerra. Então os jornais pararam de falar da Segunda Guerra para começar a falar da enchente, né, que virou o assunto principal. E esses jornais só pararam de falar da enchente quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, que aí então os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, e com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o foco mudou então de novo para isso, né? Foi um grande acontecimento ali para a guerra, e os jornais se voltaram para isso de novo, mas a enchente nunca foi esquecida, né? A enchente sempre ficou na memória, tanto que até hoje a gente ouve falar da enchente. Tá bom, vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Na verdade, as outras cidades que não estão aqui nesse jornal, pode ser que eles botaram depois, né? Sim, pode ser que tenha. É de um dia só, né? Sim, esse é um dia e um jornal. Esse jornal é de Garibaldi, né? Esse que eu escolhi é lá de Garibaldi. Então pode ser que para eles algumas cidades não faziam tanto sentido, né? Outra coisa que eles falaram que ali a gente vê as marcas as marcas de onde chegou a água, mas uma coisa que o pessoal comentou, que a marca da água ficava onde ela ficava mais tempo parada, mas que ela subia mais, mas ela descia e não marcava, ela só molhava. Então aquelas partes onde ficou marcado ali era onde ficava mais tempo a água batendo ali, ou parada. E aí mesmo, e não quer dizer que ela não tenha passado daquela altura ali. Isso, realmente a água pode ter passado, mas ali foi o que marcou, né? Isso então? Vai dar? Isso aí. Então eu quero agradecer vocês por terem me ouvido, por terem participado. Tá? Obrigada. Como eu falei pra vocês, então, o Guaíba ele foi o palco de muitas tristezas, né? Mas eu convidei vocês pra gente vir aqui finalizar o meu trabalho aqui, pra mostrar que ele também pode ser o palco de muitas alegrias. Então por isso eu queria convidar vocês pra gente cantar agora o Canto Alegretense, somente o coro. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tundra, camotim de mel campeiro, pedras mouradas quebradas do